Meus irmãos queridos em Cristo, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Palavra de gratidão pela vida do pastor presidente, pastor Oséias Viana. Embora eu esteja incumbido de uma posição de autoridade espiritual que me é conferida, eu não quero ousar proferir palavra de bênção sobre a vida dele, pois a Bíblia diz em Hebreus 7:7 que o menor é abençoado pelo maior. Então a bênção não é daqui para aí, é daí para aqui. Mas a minha palavra é que Deus continue fazendo do Senhor uma bênção para esta cidade e para este povo que Deus entregou em suas mãos. Também, pastor Enilson, Deus abençoe os demais obreiros que auxiliam o trabalho do Senhor aqui em Campo Grande. Deus abençoe o presbítero irmão Albanes. Eu estou feliz por poder ver tantos adolescentes servindo ao Senhor Jesus aqui esta noite. Eu estava indo ao aeroporto ainda hoje pela manhã, e eu conversava com o meu cunhado que dirigia para mim sobre adolescentes. E eu comparei um adolescente a duas metáforas. Número 1, a um livro cujas páginas, muitas delas ainda estão em branco. E nós temos que ter muito cuidado enquanto pais, enquanto pastores, ministros do Evangelho, com o que nós estamos escrevendo nessas páginas que ainda estão em branco na vida de um adolescente. E a segunda metáfora que eu fiz foi comparar um adolescente a uma construção, a uma obra. Se você é um adolescente, diga: eu sou uma obra. Glória a Deus. E naquele momento, coincidentemente, nós passamos em frente a uma obra. E eu fiquei observando aquela obra e percebi que havia muitas placas. Aqui 100 metros uma obra. Daqui 50 metros uma obra. Desculpe o transtorno, estamos em obra. E eu percebi que o adolescente deve ter uma vida comunicativa. Deve haver muitas placas, muitos avisos. Vocês devem levar uma vida de comunicação. Falhas na comunicação podem fazer a construção desabar. Portanto, converse com pessoas específicas sobre os seus medos, sobre os seus traumas, sobre suas preocupações, sobre os seus dilemas, porque toda obra tem que ter placa de comunicação. Eu vi também que aquela obra tinha muitas pessoas. O adolescente deve ter pessoas em sua vida. Mas não eram qualquer pessoa. Eram engenheiros, arquitetos, empreiteiros, pedreiros, encanadores. Ou seja, o adolescente deve tomar muito cuidado com as pessoas que ele vai escolher para fazer parte desta obra e dessa construção. E a terceira coisa que eu percebi é que toda obra, número 1, tem placa, comunicação. Número 2, tem pessoas, relacionamentos certos e corretos. E número 3, toda obra tem um dono. Diga: aviva, ó Senhor, a tua obra. Que Deus abençoe os adolescentes esta noite. Pastor José Roberto Chagas, grande mestre, amigo, que Deus tem nos presenteado. Deus abençoe. Pastor Rodrigo, amigo, companheiro, Deus abençoe, obrigado pelo apoio. Vamos para o que mais nos interessa esta noite, a oitiva da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Depois do culto nós temos ali os nossos livros.
Tem um livro sobre Apocalipse, Para Longe das Sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. Apocalipse de uma forma clara, esclarecedora, simples. Você vai ler, entender, ser edificado. Sobre pregação, um livro Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus. Vai estar à disposição dos irmãos na saída. Um é 30, 2 é 50. Aqueles que desejarem adquirir, assim façam. Mateus 14, 22, se eu posso ler, diga amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sumindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e você diz amém. Antes de tomar o seu assento, repita após mim, por favor: Jesus, Pedro, o barco é uma experiência extraordinária. Se assente esta noite. Jesus foi criado em Nazaré, refugiou-se por 2 anos no Egito, nasceu em Belém. Porém, quando Jesus soube da morte de João Batista, a Bíblia diz que Jesus deixou Nazaré e foi morar, residir, fixar residência em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali. E ali Jesus inicia o seu ministério, na Galileia. E a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia. Toda a Galileia corresponde a mais de 200 cidades e aldeias. E a Bíblia diz que Jesus percorria todas elas, ou seja, ele andava a pé, pregando o evangelho do reino por todas essas 200 cidades e aldeias. Porém, todas as vezes que o ministério de Jesus ganhava dimensões maiores que a Galileia, e Jesus precisava ministrar em Decápolis, na Judéia, Jerusalém,
ou nas terras de Tiro e Sidom, era necessário que Jesus atravessasse o mar da Galileia. E estas viagens marítimas, de um lado para o outro lado do mar da Galileia, frequentemente eram realizadas por intermédio do barco de Pedro. Quando Jesus chamou João e seu irmão Tiago para o ministério, a Bíblia diz que o pai de João, Zebedeu, e os seus empregados permaneceram no barco pescando. Logo, o barco de João não ficou à disposição do ministério de Jesus. Mas quando Jesus chamou Pedro e seu irmão André para o ministério, só estavam no barco Pedro e André. De maneira que dali para frente, o barco de Pedro vai ficar à disposição do ministério de Jesus. Então, todas as vezes que você lê no Novo Testamento, e Jesus entrou no barco, e Jesus saiu do barco, e Jesus subiu num barco e passou para o outro lado, considere o barco de Pedro. Com o passar do tempo, vai criando no coração de Pedro um sentimento mais ou menos assim: ah, se não fosse o meu barco. Se não for o meu barco, o ministério dele não sai da Galileia. Se não for o meu barco, o ministério dele não vai para frente. Se não for o meu barco, o ministério de Jesus não chega do outro lado. Desta feita, Jesus estava no deserto. Ele acabara de multiplicar os pães e os peixes. E o texto diz que ele chama os seus discípulos, inclusive Pedro, e os impele, os ordena, para que eles entrem no barco e passem para o outro lado. Enquanto que ele ficaria despedindo as multidões que vinham ter com Jesus não iam embora naturalmente, elas precisavam ser despedidas, e Jesus, como um bom pastor, tinha o hábito de despedir as multidões. E o texto diz que, enquanto os discípulos entraram no barco, a fim de passar para o outro lado, Jesus ficou despedindo as multidões, e tendo ele despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Porque a espiritualidade de um crente não se é medida no momento em que ele está no meio da multidão. A espiritualidade de um crente é medida no momento em que ele está sozinho. O que ele faz quando está sozinho, o que ele assiste quando está sozinho, o que ele acessa quando está sozinho, o que ele faz ou deixa de fazer quando não tem ninguém olhando. É aí que a sua espiritualidade é medida. Sozinho Jesus orava. E o texto diz que caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto isso, o barco dos discípulos estava em 3 condições adversas. Quantas condições adversas? Número 1, o barco estava longe da terra. Estava longe do porto seguro. Estava longe da parte sólida. Condição adversa número 2, Marcos diz que o barco estava no meio do mar, completamente envolvido pelas ondas, completamente envolvido pelas circunstâncias. A mesma distância para voltar era a mesma distância para terminar a viagem. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, tinha aproximadamente 12 quilômetros. A Bíblia diz que o barco estava a 30 estádios da terra. João diz isso. Um estádio equivale a 200 metros, 125 passos. 30 estádios equivale a 6 quilômetros.
Eles estavam literalmente no meio do mar da Galileia. A terceira condição adversa do barco: não obstante estarem longe da terra, não obstante estarem no meio do mar, a Bíblia diz que o vento era contrário. O barco estava sendo sacudido, saculejado, balançado, ameaçado, torturado pelas ondas, porque o vento era contrário. E eu quero transformar esta afirmação em uma interrogação: por que o vento era contrário? Nenhum vento sopra contrário na vida de um crente por acaso. Nenhum vento sopra contrário na vida de uma igreja por acaso. Nenhum vento sopra contrário na vida de um obreiro, de um líder por acaso. Existe uma razão pelo qual o vento sopra contrário. E eu pergunto, por que o vento era contrário? Lendo esse texto, eu perguntei: Deus, por que o vento era contrário? E eu fui ler esse texto em outras narrativas, porque a Bíblia explica a Bíblia. E eu li em Marcos capítulo 6, verso 45, que quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco, Jesus os manda ir para Betsaida. Mas quando eu leio João capítulo 6, verso 17, eu descubro que os discípulos entraram no barco e foram para Cafarnaum. Aí está o motivo porque o vento era contrário. Jesus os mandou ir para Betsaida e eles estavam indo para Cafarnaum. Todas as vezes que Deus te disser vá para Betsaida e você for para Cafarnaum, o vento será contrário. Toda vez que Deus te disser vá para a direita e você for para a esquerda, o vento será contrário. Toda vez que Deus te disser vai por aqui e você for por ali, o vento será contrário. E aí você descobre que o vento contrário não foi o diabo quem mandou. O vento contrário quem mandou foi Deus. Quando o seu barco está na direção certa, o diabo manda o vento contrário. Mas quando o seu barco está na direção errada, é Deus quem manda o vento contrário. Jesus mandou ir para Betsaida. Eles estavam indo para Cafarnaum. De maneira que Deus manda um vento contrário, não para matá-los, não para virar o barco, não para ameaçar os discípulos, mas para soprar o barco para a direção certa. Eu aprendo esta noite que nem todo vento contrário é o diabo que manda. Existem ventos contrários que é Deus quem manda. Nem todo vento contrário é para te matar, para te destruir, para virar o seu barco. Há ventos contrários que são para soprar o seu barco na direção certa. Todo aeroporto tem um aparelho chamado anemômetro. Para que serve o anemômetro? Para mostrar ao piloto a direção do vento. E por que o piloto tem que saber a direção do vento? Porque quando um avião decola da pista do aeroporto, ele não decola na direção em que o vento está soprando. Quando o avião decola de um aeroporto, ele decola na direção contrária ao vento. Por quê? Porque o vento contrário ajuda o avião a decolar. O vento contrário ajuda o avião a subir. O vento contrário levanta e arranca o avião do chão, o levando às alturas extraordinárias. Deus me trouxe aqui e eu vim pregar para alguém: esse vento contrário não vai te matar. Este vento contrário não vai te destruir. Esse vento contrário vai te arrancar da terra e te levará a uma vida extraordinária. O problema aqui não é o vento.
O vento é de Deus. O vento é bom. Na primeira tempestade, Jesus repreende o vento. Mas aqui, Jesus não repreende o vento. Porque o vento não é do diabo. O vento é de Deus. O nosso problema é que a gente às vezes quer repreender o vento de Deus. E com o vento de Deus não adianta repreender. O vento que a gente repreende é o vento do diabo. O segredo para o vento contrário que Deus manda parar é tomar o rumo da direção que Deus te deu. O problema não é o vento. O vento é bom. O vento é de Deus. O vento nos leva a uma vida de oração, de jejum. O vento nos leva a viver o extraordinário. O problema aqui são as ondas. As ondas aproveitam o vento, aproveitam as circunstâncias, aproveitam a desobediência dos discípulos e a autonomia deles, a independência deles, em achar que deveriam ir para Cafarnaum, enquanto Jesus mandou irem para Betsaida, e as ondas então começam a balançar o barco, a surrar o barco, a torturar o barco, a dar-se com ímpeto no barco, a açoitar o barco. Então o problema não é o vento, o problema são as ondas. As ondas aproveitam as circunstâncias e aí sim começam a tentar virar o barco, quebrar o barco, arrebentar o barco e destruir a vida dos discípulos. E isso nos leva a perguntar: aonde estava Jesus quando as ondas se levantaram contra o barco? Porque neste momento os discípulos olham para a polpa do barco e desta vez Jesus não está lá. Quem nunca olhou para a polpa do barco da sua vida, achando que iria ver Jesus, mas Jesus não estava lá? Quem nunca se sentiu sozinho dentro do barco da sua vida, em meio a uma tempestade? Quem nunca olhou para a polpa do seu barco e não viu Jesus, não sentiu Jesus, não encontrou Jesus, não contemplou Jesus? Quem nunca se sentiu sozinho em meio a uma tempestade? E é neste momento que os discípulos perguntam: aonde está Jesus na hora em que eu mais preciso dele? Marcos diz que enquanto o barco dos discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, Jesus estava lá em cima do monte, fazendo o quê? Vendo a dificuldade deles. Estavam longe, mas Jesus estava vendo. Estavam distante, mas Jesus não os perdeu de vista. Jesus tem uma visão extraordinária. A 6 quilômetros de distância, à noite, ele viu a dificuldade deles a remar. Talvez eu estou pregando para alguém hoje à noite que está vivenciando uma tempestade na sua vida e está se perguntando: aonde está Jesus na hora em que eu mais preciso dele? Deus me trouxe aqui para te dizer: Jesus está te vendo. Ele não está a par do seu problema, ele não está a par da sua dificuldade, ele está vendo a sua dificuldade. Mas isto gera um outro problema, mais do que resolve o problema que já tem. Se ele está me vendo, se ele está sabendo, se ele está contemplando minha dificuldade, meu choro, minha dor, por que não vem me socorrer? Por que não vem me ajudar na hora em que eu mais preciso dele? Ei!
os discípulos subiram para o barco no cair da tarde. Jesus só foi ter com eles às 3 da manhã. Aqui eu aprendo que há momentos que Jesus demora. Pastor, Deus não demora. Demora. Não, Ele nem se atrasa, nem se adianta. Isso no relógio dele, no meu e no teu, Ele demora. Fala para Abraão que Deus não demora. Deus prometeu um filho a Abraão, e o filho veio depois de 9 meses, é isso? Veio depois de 1 ano, é isso? 2 anos depois, foi isso? 5, 7, 10, 15, 20 anos. Não. Veio depois de 25 anos. Demorou tanto que Abraão deu o jeito dele. Deitou com a escrava e com ela teve um filho. Fala para Marta e Maria que Jesus não demora. Fala para quem está 9 horas, das 6 da noite às 3 da madrugada, dentro de um barco, no meio do mar, em meio a uma tempestade. Fala que Jesus não demora. Aqui eu aprendo que há momentos que no meu tempo, no seu tempo, Jesus demora. E é neste momento que a gente pergunta: se Ele está vendo, por que não vem? E a gente acha que Ele não está vendo. E se Ele está vendo, por que não vem me ajudar? Porque não é no seu tempo, não é na sua hora, não é na sua agenda, é no tempo dEle, é na hora dEle. Seu milagre está na agenda de Deus. Ele sabe até que tempo o seu barco aguenta essa tempestade. Veio Jesus ter com seus discípulos na 4ª vigília da noite, andando por sobre as águas. A Bíblia diz que o que açoitava o barco eram as ondas. O que torturava o barco eram as ondas. O que ameaçava os discípulos eram as ondas. O que causava medo e terror nos discípulos eram as ondas. Então o problema aqui não é o vento, o problema eram as ondas. Jesus veio andando sobre o quê? Jesus veio pisando sobre o quê? Sobre as ondas. Jesus está dizendo: o que é um problema para você, eu coloco debaixo dos meus pés. O que te assusta, eu coloco debaixo dos meus pés. O que te afronta, eu coloco debaixo dos meus pés. O que é maior do que você, eu coloco debaixo dos meus pés. A tua doença, eu coloco debaixo dos meus pés. A afronta contra ti, eu ponho debaixo dos meus pés. Esse câncer, eu ponho debaixo dos meus pés. Esta depressão, eu ponho debaixo dos meus pés. Quem crê que os seus problemas estão debaixo dos pés de Jesus? Jesus anda 6 quilômetros em cima das águas. Jesus dá 3.750 passos sobre as águas, porque o barco estava a 30 estádios. Um estádio equivale a 125 passos. Então Jesus deu 3.750 passos sobre as águas. Lá vem ele. E quando ele se aproxima do barco, os discípulos olham e gritam: é um fantasma! Aí você descobre a idade dos discípulos. Vou repetir isso aqui. Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos, não sei se eram 7, se eram 10, ou se estava lá os 12, olham e dizem:
é um fantasma. Aí você descobre a faixa etária deles. Quem é que tem medo de fantasma? É adulto? Aí você descobre que a faixa etária dos discípulos era de 16, 17, 18, no máximo 19 anos de idade, com exceção de Pedro. O único que tinha mais de 20 era Pedro. Jesus chamou adolescentes para o discipulado. Jesus não chamou velhos, porque velho não é discipulado, velho discipula. Jesus não chamou homens formados de meia idade, porque discipulado é enquanto é novo. Discipulado é para novo. Jesus chamou garotos, adolescentes, meninos que tinham medo de fantasmas, para o ministério, porque Deus chama quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer. Vinde após mim e eu vos farei. Porque Deus não te chama pelo que você é, e nem pelo que você era. Deus te chama pelo que Ele vai fazer você ser. Meninos, adolescentes, de 15, 16, 17 anos de idade, 18, 19, jovens, garotos, olharam e disseram: é um fantasma. Aqui eu aprendo que existem bênçãos que parecem fantasmas. E cuidado, existem fantasmas que parecem bênçãos. Às vezes Deus manda bênçãos que parecem fantasmas. Às vezes o diabo manda fantasmas que parecem bênção. Mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. Deus vai te dar discernimento no meio da tempestade, para você saber o que é bênção e o que é fantasma. O que é fantasma e o que é bênção. Tem irmã, tem jovem que olha para o garoto e diz: olha a bênção. Às vezes não é bênção, é fantasma. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: recebe discernimento. O adolescente jovem pega o celular, começa a seguir a fulana e diz: olha que bênção. E às vezes não é bênção, é fantasma. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: bênção é bênção, fantasma é fantasma. E você não será enganado, porque Deus vai te dar discernimento. A maquiagem não vai te enganar, a foto no Instagram não vai enganar você, a calça leg não vai te enganar, o batom vermelho não vai te enganar, o filtro não vai enganar você. O que é bênção é bênção, o que é fantasma é fantasma, o que é de Deus é de Deus. O que é laço do diabo é laço do diabo. Levante a sua mão assim: recebe discernimento na tempestade. É um fantasma. E eles gritaram, se apavoraram, bateram o joelho no outro de medo. Aí Jesus diz: não temas, sou eu. Não temas, eu sou. Ecomi, eu sou o nome de Deus.
Jesus está dizendo, não é fantasma. Eu sou. Eu sou. Eu reconheço a dificuldade que se tem em reconhecer Jesus em meio a uma tempestade. Eu reconheço que o medo, o apavoro embaça a nossa visão, confunde a nossa mente, e a gente simplesmente não consegue enxergar Jesus, sentir Jesus, contemplar Jesus nas tempestades da vida. Foi por isso que lá atrás ele já dissera: quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Você pode não me ver, mas eu estarei lá. Pode não me sentir, mas eu estarei lá. E se pensares que é o fantasma, fica tranquilo, sou eu que estou contigo. Sou eu que estou cumprindo a promessa. Sou eu que estou em meio às tuas dores. Sou eu que estou em meio às tuas tempestades. Não parece ele, mas é ele. Parece fantasma, mas é ele. Parece que não está no negócio, mas ele está. Por quê? Porque ele prometeu: estarei contigo. Estarei contigo. Não temas. Eu sou. No grego ele diz: eu sou. Ou seja, sou Deus. Quando eu levanto, ninguém abate. Quando eu abato, ninguém levanta. Quando eu firo, ninguém sara. Quando eu saro, ninguém fere. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Eu mato, não vou preso, porque tenho o poder para fazer reviver. Quando eu molho, ninguém seca. E quando eu seco as águas, ninguém molha mais. Quando eu apago, ninguém acende. Mas quando eu acendo, não tem bombeiro que apague. Eu sou Deus. Quem sente a presença dele? Quem sente a glória dele? Quem sente a presença dele? Não temas. Aí alguém diz: pastor, o senhor está querendo dizer que no meio de uma tempestade não é para mim ter medo? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Não temas. Em meio às tempestades da vida, você está proibido de ter medo. Agora, pastor Oséias, como se já não fosse difícil não ter medo em meio a uma tempestade, Jesus ainda diz: tende bom ânimo. Não é ânimo, é bom ânimo. Ou seja, no meio da tempestade, no meio dos problemas, além de você não poder ter medo, você tem que ficar animado. Só que não é só animado, ele diz bom ânimo. Então é mais que animado. Então lá vai Jesus, não sou eu. Não brigue com o pregador. Eu sei que o que eu estou pedindo é impossível, mas se Jesus mandou, ele te faz capaz. Então não brigue com o pregador. É Bíblia, é Jesus. Em meio à tempestade, não tenha medo. E ainda fique mais do que animado, fique entusiasmado. Oh glória, está vindo uma tempestade ali. Oh aleluia, estou vivendo uma tempestade.
Chega na igreja, glória a Deus, estou na prova, pastor Helenilson. O vento está soprando, pastor Oséias, mas eu não perdi o ânimo, eu não perdi a paz, eu não perdi o gozo, não perdi a alegria. Pela primeira vez, diga alguém do seu lado: em meio à tempestade, não tenha medo e não perca o ânimo. Quer viver o extraordinário? Tenha uma fé extraordinária. A fé extraordinária te leva a viver o extraordinário. Não temas, tem de bom ânimo. Sou eu. Lembra que eu disse que Jesus, toda vez que atravessava o mar da Galileia, usava o barco de Pedro? Quem lembra? Lembra que eu disse que com o passar do tempo é natural? É claro que eu estou deduzindo, mas é uma dedução que tem lógica. Vai criando no coração de Pedro um sentimento assim: ah, se não fosse meu barco. Se não for meu barco, nunca tinha saído da Galileia. Ah, se não fosse meu barco, jamais chegaria do outro lado. Se não for minha família, o ministério não cresce. Ah, se não fosse o meu dízimo. Ah, se não fosse meu ministério. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não cantar, o hino não é bom. Se eu não reger, o negócio não vai para frente. Se eu não estiver na frente do conjunto, o negócio não vai. Aí Jesus diz: ah é, Pedro? Você está pensando que eu dependo do teu barco para chegar do outro lado? Então faz o seguinte: entra no teu barco e tenta passar sozinho para o outro lado. Eu vou te mostrar, Pedro, que não sou eu que dependo do teu barco para chegar do outro lado. É o teu barco que depende de mim para chegar do outro lado. Aí Pedro entra no barco dele, vai navegando para o outro lado. Jesus, não vem não? Vou nada. Eu estou indo, hein? Pode ir. Não vou voltar para buscar o senhor não. Pode ir. Tem certeza que o senhor não quer vir agora? Eu vou depois. O senhor vai como? Eu já estou indo com o meu barco. Lá vai Pedro com o barcão dele, do orgulho, da soberba, do eu, da autossuficiência. Quando chega no meio, e quem vai só até o meio não chega a lugar nenhum, o barco de Pedro empaca. E aí, Pedro, teu barco não é bom? Teu barco não é um barcão? E aí, vai? Não vai. Consegue? Não consigo. Navega? Não dá. Daqui a pouco, quem é que surge andando sobre as águas? E o melhor, Marcos diz que Jesus queria tomar a dianteira do barco. Eu pergunto e você responde: quem saiu primeiro, Jesus ou os discípulos? Os discípulos saíram 6 horas. Jesus saiu 3 da madrugada. Quem saiu primeiro, Jesus ou os discípulos? Os discípulos saíram de quê? Jesus saiu de quê? E ainda passou na frente. Os discípulos saíram 6 horas da noite de barco.
Jesus saiu 9 horas depois, 3 da madrugada, a pé, e ainda tomou a dianteira. Eu aprendo aqui que é melhor andar a pé com Jesus do que de barco sem Jesus. É melhor andar a pé com Jesus do que de carro sem Jesus. É melhor andar a pé com Jesus do que de carro importado, Camaro amarelo sem Jesus. É melhor andar a pé com Jesus do que de Kawasaki Ninja, só que sem Jesus. Tem muito jovem aí que tem Camaro amarelo, só não tem Jesus. Tem iate, só não tem Jesus. Tem apartamento na cobertura, só não tem Jesus. Agora tem adolescente aqui que nem bicicleta tem, anda a pé, mas está com Jesus. Vai passar na frente. Porque o segredo da travessia não é o barco. O segredo para chegar do outro lado é Jesus. Tanto é verdade que quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, firme igual rocha, e o barco dele a ponto de virar, ele disse: quer saber de uma coisa? Deixa eu sair desse barco, porque eu percebi que o segredo não é o meu barco. O segredo para chegar do outro lado é Jesus. Não é Jesus que precisa do teu barco, é o teu barco que precisa de Jesus. Não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Não é a igreja que depende de você, é você que depende da igreja. Com teu barco ou sem teu barco, a obra vai. Com teu barco ou sem teu barco, o ministério vai. Se tu não quiser, Deus manda outro no teu lugar. Se não tiver outro, Ele anda sobre as águas. Se não der para andar, Ele abre o mar, mas que vai chegar do outro lado, vai. Porque a obra não depende de homens, a obra depende dEle. A obra não depende dos recursos humanos, depende dos recursos espirituais. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, andando por sobre as águas. Coloca aquilo que me afronta debaixo dos meus pés também. Me faz andar sobre os meus medos, sobre os meus traumas, sobre os meus dilemas. Manda-me ter contigo, andando por sobre as águas. Jesus diz: vem, vem, vem. 3 letras, uma palavra, tão pequena que nem dá para dividir em sílabas. É o que você precisa para começar a viver o extraordinário. Vem. Basta uma palavra. Se você crer nela, você vai sair do teu barco ordinário hoje e vai começar a viver o extraordinário na sua vida. Vem! Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. E o texto diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Observe esse detalhe. Quando Jesus disse: vem, verso 29 diz:
descendo do barco, diga descendo. Quer viver o extraordinário? Desce. Desce do barco do eu. Desce do barco do orgulho. Desce do barco da autossuficiência. Quer viver o extraordinário? Desça. Descer fala de humildade. Segundo, descendo do barco, andou sobre as águas. Quando ele está no barco é o ordinário. Aí o pastor disse aqui, viver o ordinário já está difícil. O vento está soprando, o barco está balançando. Dentro do barco já está difícil, sim ou não? Aí Pedro ainda resolve sair do barco. Se dentro do barco já está difícil, imagine fora. Se viver o ordinário já está difícil, se ser crente comum no século 21 já está difícil, imagine viver o extraordinário na presença de Deus. Só que tem um detalhe: Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava fora do barco. Por mais que humanamente falando, no meio de uma tempestade, o barco, por mais que balançasse, ainda era o lugar mais seguro. Mas Jesus está fora do barco. Então é melhor estar fora do barco com Jesus do que dentro do barco sem Jesus. O ordinário é o barco. Eu te convido a você sair de dentro desse barco ordinário hoje, para viver o extraordinário com Jesus fora desse barco. Aí ele começa a viver o extraordinário. Ele começa a andar por sobre as águas, por sobre os seus medos, por sobre os seus problemas. O que está acontecendo com Pedro é um grande milagre. O que ele está vivendo é um milagre extraordinário. Só 2 pessoas andaram sobre as águas. 1, Jesus. 2, Pedro. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então o único homem que andou sobre as águas foi Pedro. Só que o texto diz que ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, a vida extraordinária não deve te afastar de Jesus. A vida extraordinária tem que te aproximar de Jesus. Milagre que te afasta de Cristo não é milagre. Bênção que te afasta de Cristo não é milagre. Milagre que é milagre te faz ter com Jesus. Ter com Jesus. Está vivendo o milagre? Venha mais para a igreja. Está vivendo o extraordinário? Tenha mais comunhão com Deus e com a igreja. Porque quem anda sobre as águas tem que ir ter com Jesus. Quando ele desviou o foco, o texto diz que ele afundou. É isso? Não. A Bíblia não diz que Pedro afundou. A Bíblia diz: e começando a afundar. Uma coisa é afundar, outra coisa é começando a afundar. Aqui eu aprendo que Pedro não afundou. Quantas vezes eu preguei esse texto e eu disse que Pedro afundou? E eu fazia até o teatro de Pedro afundando, bebendo água, aquela coisa toda. A Bíblia não diz que Pedro afundou. A Bíblia diz começando a afundar. Ei, Pedro não afundou até o pescoço, não afundou até o peito, não afundou até a cintura, não afundou até o joelho. Se chegou no calcanhar foi muito. Por quê?
ele já estava tão pertinho de Cristo. Vou repetir isso aqui. Ele estava tão pertinho de Cristo, que quando ele deu o passo e sentiu que bateu fofo, ele não perdeu tempo. A Bíblia diz, e começando a afundar, clamou. E quando clamou, prontamente, quer dizer imediatamente, na mesma hora, no mesmo segundo, Jesus estendeu a mão. Puxou para baixo, puxou para cima? Não. Levantou? Não. Segurou. Pega na mão de alguém do seu lado e diga: se você clamar, Jesus não deixa você afundar. Se coloque de pé. Se você clamar, Jesus te segura, Jesus te sustenta e não deixa você afundar. Pedro afundou? Não. Tem gente que afunda? Tem. Por quê? Porque não clama. Cabra está vendo que a família está afundando e não clama. Está vendo que o casamento está afundando e não clama. Está vendo que o seu ministério está afundando e não clama. Está vendo que a vida financeira está afundando e não clama. Ei! Não espere afundar para clamar. Quando você perceber que algo está errado, que o chão não está tão firme como estava antes, clame. Jesus vai estender a mão e não vai deixar você afundar. Não seja um Jonas, seja um Pedro. Jonas deixou para clamar no fundo do mar. Pedro clamou quando ele estava começando a afundar. Quem começou a falir não faliu ainda. Quem começou a divorciar não divorciou ainda. Quem está entrando em depressão não entrou ainda. Quem está caindo não caiu ainda. Clame enquanto é tempo. Clame enquanto é tempo. Clame enquanto é tempo. Clame enquanto é tempo. E Ele vai te segurar. Levante as suas mãos aos céus. Jesus te segura agora. Ele segura o teu casamento. Ele segura a tua chamada. Ele segura a tua família. Ele segura o teu ministério. Ele segura a tua empresa. Segura as tuas finanças. Ele segura os teus sonhos, os seus projetos. Deus me trouxe aqui. Eu vim pregar para alguém. Você não vai afundar. Jesus vai te segurar. Clame, 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 clame. Abra a boca e clame pela sua família. Clame pela sua casa. Clame pelo seu ministério. Clame pela sua chamada. Clame pelo seu casamento. E Jesus vai estender as mãos e vai te segurar. Em 2023 você vai viver o extraordinário. Não olha para o vento. Não repare no vento. Não ligue para o vento. Prossiga para o alvo. Não olhe para as críticas, para as afrontas, para os levantes do inimigo contra a sua vida. Olhe somente para Cristo. Pastor, eu já afundei. Clame que Ele te levanta. Clame que Ele te levanta de volta para a superfície e te diz: volte a respirar, volte a respirar, volte a respirar.
Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Feche os corredores. Pode preparar o louvor. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora Pedro volta para o barco, andando por sobre as águas, segurando nas mãos de Jesus. Assim te diz o Senhor, Pedro: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O Pedro que foi sozinho voltou segurando nas mãos de Jesus. Depois desta queda, deste tropeço, Jesus te levanta, te sustenta e diz: o teu segundo estágio será melhor do que o primeiro. Bora de volta para o barco. Não solte a mão do seu irmão. Não solte a mão do seu irmão. Subiram ambos para o barco. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Vou repetir: o vento cessou. Não precisou repreender o vento, não precisou fazer campanha, não precisou fazer 7 quinta, 7 sexta. O vento cessou. Por quê? Porque o vento servia para soprar o barco para a direção certa. Mas agora quem está dentro do barco é Jesus. E quando Jesus está no barco, quem sopra o barco não é o vento. Quando Jesus está no barco, é Ele quem dá a direção, é Ele quem dá o norte, é Ele quem dá a última palavra. Seu barco não será guiado pelos ventos, seu barco será guiado pela palavra de Jesus, pela direção de Jesus, pela ordem de Jesus. E o texto diz que eles adoraram. A tempestade passou e o culto começou. A tempestade acabou e o louvor começou. A tempestade passou e o culto começou. Depois dessa tempestade, você vai adorar. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Depois dessa tempestade, você vai saber quem Ele é de verdade. Porque as tempestades da vida nos dão experiências extraordinárias e nos fazem saber de fato quem Jesus é. E por último, o texto diz que o barco chegou. Diga para o seu vizinho: o barco chegou. Diga: você vai chegar. Diga: o barco chegou, você vai chegar. Aí você diz: pastor, o barco chegou aonde? Em Betsaida? Não. Em Cafarnaum? Também não. Aonde? Está no texto: em Genezaré. Jesus, quem sabe, entra no barco e diz: mandei vocês irem para onde? Betsaida. Vocês estavam indo para onde? Cafarnaum. Quer saber de uma coisa? Agora não é nem Betsaida e nem Cafarnaum, porque eu tenho uma nova direção para esse barco. Eu tenho uma nova estratégia para a sua vida. Agora é para Genezaré. Quem crê que em 2023 Deus vai te levar a uma experiência extraordinária.
Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. E ali te encontro Adore. no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas, se Deus falou contigo, adore. Se o mar crescer, clame. somente em ti descansa. Eu estou sentindo algo extraordinário aqui, pastor. Eu sou teu. Eu estou sentindo uma unção extraordinária. E tu és meu. Quem achou que o culto ia ficar no normal, quem achou que ia começar no ordinário, eu vim te avisar que o ano do extraordinário já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, sinta aí. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Pode soltar a mão do seu irmão. Existe alguém em nosso meio que quer estender as suas mãos para Jesus hoje? Deixar Jesus te segurar a tua mão e te levar para viver uma vida extraordinária com Ele. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, alguém que quer se reconciliar com Cristo hoje, a oportunidade está aberta. Me dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você aqui na frente. Tem alguém para Jesus? Venha depressa. Tem alguém? Ali tem uma. Aqui tem outra. Pode vir. Senhor, em tua presença, guia-me pra que em tudo te confie. Segura na mão dele hoje. Não espere afundar. Clama hoje. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Chegou a terceira. Chegou a terceira vida aqui na frente. Onde está a quarta pessoa para Cristo? Vem. Pode ser um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, um adolescente. Chegou aqui a quarta pessoa. Chegou aqui a quarta pessoa. Tem mais. Cadê a quinta? Vem. Vem viver o extraordinário de Deus. Vem viver o extraordinário. Vem viver o extraordinário. Chegou a quinta. Chegou a sexta. Onde está a sétima vida para Cristo? Vem. Você que é um adolescente, um jovem, uma criança, um senhor, uma senhora, um homem, uma mulher, vem viver o extraordinário. Clame por
por ele, estende a mão para ele, ele vai te segurar. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas. Está chegando mais, está chegando mais, está chegando mais. 8, 9, 10. Só da glória quem tem, só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Será mais firme, Aleluia. Senhor, em tua presença. Pastor Oséias. Te confio, sobre as águas eu Glória a Deus. caminho. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Tem mais. Tem mais. Glória a Deus. Saia do teu lugar. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Você tomou outra direção na tua vida. Você tinha a direção certa, mas pegou uma direção errada. Saiu da direção que o Senhor havia te mandado. E hoje Ele te diz: retorne, volte. Hoje é o teu dia. Vem. Vem. Ouça a voz do Espírito de Deus clamando dentro do teu ser. Vem. Reconcilia-te com Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, em tua presença. Glória a Deus. Está sentindo a presença do Senhor? Levante sua mão. Tem dezenas de pessoas aqui na frente. Pai maravilhoso, Deus eterno, louvamos o teu nome, Senhor, porque aqui está tendo transformação de vidas pela tua palavra. Essas pessoas que estão aqui à frente ouviram a doce e gloriosa palavra do Senhor, colocaram-na em seus corações e creram e tomaram a melhor decisão de suas vidas, de levantar as suas mãos e deixar que Jesus as segurasse. Deixou que Jesus também entrasse no barco de suas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida e dê forças para que elas deixem Jesus ser o comandante de suas vidas e o teu nome ser exaltado e glorificado. Nós glorificamos o teu nome pela tua palavra. Louvamos a ti e te agradecemos por essas vidas que se entregaram a ti. Fazemos essa oração abençoadora em favor dos teus filhos, no nome precioso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Cumprimente essas pessoas. Eu creio que tem a secretária ali, por gentileza.